Eu vi uma postagem aqui no Face do Rodrigo Lemes, algo sobre Hegel. Como todo mundo sabe, Hegel é esquisito de ler, porque ele tem uma linguagem muito particularizada, mas eu sou aspirantezinho a estudante, então eu fiquei curioso em entender melhor. Perguntei aqui. O assunto é sobre os universais. Universal de alguma coisa. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte: se esse universal em Hegel reside numa inteligência divina ou se ele é uma virtualidade da nossa mente. Aí o Rodrigo Lemes disse: é algo que se dá realmente por parte da coisa. Então, eu fiquei confuso aqui, né? Eu preciso desenhar, porque eu não estou entendendo. Por parte da coisa. Então vamos lá. Aqui tem uma coisa. É uma vaca. A vaca concreta. O universal existe atualmente e realmente na forma de universal. Então, existe a vaca universal. Que ela existe de forma atual e real. De algum jeito, ela é conectada à vaca concreta. E continua a resposta dizendo: não é só algo na mente divina. Temos aqui a mente divina. Vamos desenhar a mente divina. Mente divina. Como ele dizia, não é só algo aqui na mente divina. Então isso aqui não está aqui dentro, supostamente. Não aqui dentro. Mas é a própria mente divina? Como é que é? Essa aqui, a vaca universal, é a mente divina? Não pode ser. Então o que ele quis dizer aqui? É o processo de pensamento desenvolvendo a si mesmo a partir de si mesmo e por si mesmo. Típico, né? Linguajar hegeliano. Difícil de penetrar. Não é de modo algum uma virtualidade de nossa mente, pois é algo não representacional. Não representacional. Por que não é algo representacional? Representacional. Não. Por quê? Não se diz. Mas não é algo representacional. Por quê? Talvez porque a ideia de representar... representar o quê? Por presente, né? Ou ele está dizendo representacional como imagem?
de representação de uma certa tipo, pontilhado de um certo objeto, tipo isso aqui, ó. O que é isso aqui? É um copo. Isso aqui seria o não representacional do copo? Eu não sei exatamente o que ele quis dizer, mas todo em todo eu fico interessado no assunto. Tão interessado que eu tentei estender um pouco a conversa com o Rodrigo Lemes, que não conheço, mas que parece se interessar muito por Hegel. A pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: tem outra folha. Perguntei para o Rodrigo Lemos: a vaca do leite que bebo existe como negativo, para facilitar, o negativo fotográfico da vaca universal que não me dá esse leite, ou que daria o leite universal do qual bebo o negativo? Vamos desenhar. A vaca do leite que bebo. Tá aqui a vaca. Essa aqui é a vaca do leite que eu bebo. Vamos lá. Isso é uma vaca. Isso é uma teta de vaca. E isso aqui é o leite. A pergunta é: e aqui sou eu. Vamos lá. Eu. A pergunta é: essa vaca que me dá o leite, do qual eu bebo, ela me dá. Ela teria um. Né? Ela seria apenas o negativo fotográfico. Isso aqui é um filme. É a fita que se usava para revelar antigamente as fotografias. Ou para assistir os filmes que são gravados em filme. De uma vaca. Ela é concreta. Ela seria apenas esse negativo de uma vaca. Uma vaca universal. Que daria, por sua vez também, que teria por sua vez também uma teta universal, que daria por sua vez também um leite universal.
Porque se não for assim, como é que funciona? Eu também teria que ter o meu eu universal, que ao mesmo tempo estaria bebendo também esse leite universal, que veio da teta da vaca universal. Se não fosse... Nossa, por que eu tô confuso? Porque é assim, é o que eu disse, né? A vaca do leite que bebo existe como negativo fotográfico da vaca universal, que não me dá esse leite, ou que daria o leite universal, do qual bebo negativo. Esse aqui seria um leite negativo, qual eu bebo, da vaca negativa. E aqui estaria uma vaca universal, que não seria representacional, mas ela existe, que teria uma teta universal, que me daria um leite universal. Não para mim, mas para o meu eu universal. Logo você vê que é uma conversa meio bagunçada. Eu continuei dizendo assim. Por acaso, ao falar de mente divina, em Hegel, né, na sua relação com a criatura, você está falando do universal de uma criatura... Deixa eu trocar de folha. Você está falando do universal de uma criatura... Um segundo. Posso aumentar aqui. Por acaso, ao falar de mente divina na sua relação com a criatura, se está falando do universal de uma criatura residindo numa mente acima de qualquer definição? Isso é, do universal da vaca residindo na mente de Deus? Ou se diz de uma espécie de universal dos universais que agrega um subuniversal vaca, quase entrando naquelas pegadinhas analíticas sobre o conjunto dos conjuntos? O que eu perguntei aqui? Vou falar de mente divina. Vou voltar aqui na mente divina. Aqui está Jesus. E aqui está a sua mente. Jesus é divino. Portanto, a sua mente é divina. Pequeno sorriso. Ao falar da mente divina, a sua relação com a criatura, então vamos falar da criatura aqui. Temos a vaquinha concreta. Tem alguma relação com a vaquinha universal. Está falando de uma criatura residindo na mente acima de qualquer definição. Essa mente aqui, ela não é definível, porque ela está acima das categorias de ser e de não ser. Porque ela é, mas ela é de um modo superior a tudo que é. Então é um tipo de ser que é o ser por si, né? Que não cabe nas categorias de ser de tudo o mais, né? Que são por dependência. E por isso mesmo ele está acima da própria definição de ser que a gente consegue alcançar, porque a nossa a gente alcança as que são alcançáveis, as criaturas da criação. A de Deus está acima delas, a gente não a experimenta, então ela não pode ser nem definida, ela só pode ser vagamente por reflexo nas criaturas rascunhada.
embora ela vá na direção do bem, ela não vai, ok, aí o que a gente sabe é bom, mas na verdade depois é horrível, é maligno. Esse é um demiúrgico, né? Não, ela vai além do bem, ela vai a um supra bem, a um supra ser. Do universal da vaca residindo na mente de Deus. Então, esse universal aqui reside na mente de Deus. Está aqui dentro. Reside. O universal da vaca reside na mente de Deus. Ou se diz uma espécie de universal dos universais que agrega um subuniversal vaca. Ok, esse aqui é uma coisa. Porque também ele não pode só sustentar o universal, ele teria que também sustentar o conjunto concreto universal. De algum jeito. Os ambos residindo aqui dentro. O outro tipo é o que parece mais o tipo hegeliano, que o próprio Rodrigo Lemes ensinou ali. É que não mais falamos de um Deus de Jesus divino, o Logos. Agora a gente fala de uma abstração chamada o universal. Senhor universal. E o que ele é? O Senhor universal, ele... Todos os universais são universais, e todos eles são coisas que são. Eles teriam que ter um universal que reúne em si todos os conjuntos universais, todos os universais. E ele seria o universal dos universais, vamos dizer assim. Tudo que faz o universal ser universal teria que ter um que unisse a tudo, e ele seria o Senhor universal. E esse Senhor universal aqui ele teria dentro dele um subconjunto, uma espinha aqui, chamada vaca universal. Essa aqui seria a vaca universal como um subconjunto do Senhor universal. Que é entrando, continuei escrevendo, né? Quase entrando naquelas pegadinhas. Oh, peraí. Esqueci de colocar. Isso. Nem sei onde eu tava. Entrando naquelas. Isso eu vou aprender com o tempo. Tô fazendo a primeira vez, com o tempo eu vou aprendendo essas coisas. Vou voltar lá. Quase entrando naquelas pegadinhas analíticas sobre o conjunto dos conjuntos, porque eu. Tem aquela pergunta do. Acho que ficou famosa pelo Bertrand Russell, de que. Como é que é? O conjunto. Se existe um conjunto. Como é que é? Deixa eu achar aqui. Conjunto dos conjuntos. É o aquele negócio de set theory, né? Será que eu vou achar aqui? Não achei. Mas se eu não me engano, é o seguinte. Existe um conjunto e existe um conjunto dos conjuntos. E a pergunta é, esse conjunto dos conjuntos, ele é um conjunto inserido nos conjuntos ou ele está acima dos conjuntos? Ele não faz parte da categoria conjunto? Por exemplo, tem um conjunto de, sei lá, números. E aí tem um conjunto que reúne todos os números. Mas o conjunto dos que reúne todos os números é por si ele mesmo, um conjunto de números? Ou ele é um segundo tipo de conjunto que reúne os números, mas não por si só não é um número?
Não é um conjunto de números. Esquisito, né? Mas são as pegadinhas analíticas. E é só isso que eu queria dizer. E aí eu continuo dizendo, porque se tudo que há tem o seu universal, e eles existem com força, sim, melhor dizendo, existem até mais que os seus respectivos entes concretos. Então, se a vaca universal existe até mais do que a vaca concreta, porque ela, dessa vez, ela reside como um subconjunto aqui do Senhor universal, que reúne o conjunto de todos os universais. Se existe até mais que os seus respectivos entes concretos, esses meros negativos desabrochando nas cores universal. Então esse aqui, a vaca concreta, é um negativo. E aí você levar na lojinha de revelação, lá nos anos 2000, 90, que seja, para revelar no universal, e ele vai revelando, e vira, e aí nunca conclui, mas haveria, não é representacional, segundo o Rodrigo Lemes, mas haveria sim a vaca universal no fim dessa revelação da vaca concreta. Mas a vaca universal é o que existe de fato, é o que tem todas as potências possíveis e já realizadas em algum lugar. Se é dentro do conjunto, se é dentro da mente de Deus, necessariamente de um Deus abstrato como conjunto dos universais, mas essa vaca existiria em algum lugar, essa vaca universal. E lá ela estaria completamente revelada. Enquanto a vaca concreta vai se revelando e morre antes de terminar. Ou no momento mesmo que ela morre, ela finaliza o seu pedacinho. Então ela seria um mini subconjuntinho aqui dentro da vaca universal, dentro do Senhor universal, que é o conjunto dos conjuntos de universais. Hegel é um cara muito chato do jeito que ele raciocina, mas tem uma lógica interna interessante. Continuo dizendo assim, né? Esses meros negativos desabrochando nas cores do universal, sem jamais concluir a revelação. Então haveria um universal de todos os universais enquanto algo que é. E isso seria algum treco divino hegeliano, que, por sua vez, também estaria se revelando como universal dos universais. Também ganhando as suas cores. Atenção nesse, né? Ele também estaria se revelando o seu universal, que é o conjunto dos universais, que é o Deus aqui em Hegel. Ele também estaria se revelando em concretos. Mas em concreto, será? Ou ele estaria se revelando nos universais, que por sua vez são a base da qual os concretos se revelam. Os concretos revelam o universal, que eles são o fundamento, né? Porque aqui o que mais existe são os universais. Mas o conjunto que é o seu universal aqui, ele é... Qual que é o concreto dele? Não é muito claro. Para mim não é muito claro. Ele é o Jesus, é o Deus Pai, é a Trindade, é o absoluto, é o quê? Eu não sei. Não sei nem se vale a pena, se aprender essa linguagem hegeliana, no final das contas vai pagar bem, no sentido de vai dar frutos, né, nos estudos, porque além de ser uma linguagem personalizada bem complicada, você vai dar, né, resultado no ato de conhecimento. Você vai facilitar conhecer as coisas tal como são. Não sei. Mas eu continuo dizendo que o treco divino hegeliano, por sua vez, também estaria se revelando como universal dos universais, também ganhando as suas cores e progredindo rumo à sua forma última e final. Assim, o Deus de Hegel poderia, então, estar se revelando para os espectadores, nós, que também teríamos ou não os nossos universais, enquanto também se revela para si. Ou ainda, essa é uma segunda opção, né? Ele poderia estar se revelando gradualmente para nós, e aí isso aí entraria mais no modo profético, tal como se dá na revelação, né? Progressão de Deus mostrar o que ele é, ele mesmo
vir na história e se mostrar o que ele é, mas já se conhecendo inteiramente de antemão. Então ele não é que ele vai se conhecendo no se revelar na história, ele já se conhece, ele escolhe se revelar na história para os espectadores inteligentes nós, né? E até, no certo sentido, os anjos não ficam sabendo de coisas novas de Deus porque ele está se revelando para nós de um jeito que ele não fez antes. Então o anjo fica sabendo, né? Que, então Deus também é isso. Mas, né? Que Deus? Parece que em Hegel tem esse Deus abstraído, assim, sem, não é pode ser o Alá, pode ser o Deus que terminou a revelação em Jesus, pode ser alguma outra representação, porque se encaixa bem, é uma linguagem que se encaixa bem em quase todo lugar, porque ela é muito abstrata. Poderia talvez, não sei dizer, mas talvez caberia talvez até em budismo, hinduísmo, sei lá, talvez até um capa preta universal caberia. Chucaveira universal, não sei. Ou ainda poderia estar se revelando gradualmente para nós, mas já se conhecendo inteiramente de antemão. E essa segunda não me parece heterodoxa para um católico, nem contra a filosofia. Porra, é difícil, velho. É mesmo. Essa segunda opção de ele se revelando nesse sentido não parece problema nem para católico, nem para filosofia. O primeiro sentido de que ele vai se conhecendo enquanto se revela, que é o que aparentemente já havia acusações contra o Hegel disso, contra o Hegel nesse sentido. Essa é mais esquisitinha, porque é o Deus que vai desabrochando e aprendendo, e é um Deus que parece um demiurgo, no sentido de ele vai se modificando intrinsecamente, e não extrinsecamente para os outros, para a criação. Aí eu peço a ele para continuar explicando o velho macumbeiro alemão, que é o Hegel, porque essa é a fama dele, que eu tenho conhecimento. Enfim. Esse aqui é um rascunho que eu tinha feito antes. Não sei dizer se eu entendi bem o assunto, provavelmente não, mas esse é um modo que eu quero agora estudar o assunto, assim, com rascunhos tosquinhos, pensamento desorganizado, mas pelo menos sentando e tentando estudar as questões. E eu agradeço ao Rodrigo Lemes pela resposta.